A qualidade da sua vida é amplamente determinada pela qualidade das suas comunicações. Em todos os relacionamentos bem-sucedidos, os parceiros sempre dirão que se comunicam extremamente bem, e quando as comunicações falham, ficam mais lentas ou não funcionam e você começa a ter problemas. A chave para a eficácia no mundo do trabalho é a sua capacidade de comunicar bem e de forma eficaz. Na verdade, mesmo que você trabalhe em áreas técnicas como programação, computação ou engenharia, você gasta até 75% do seu tempo se comunicando e interagindo com outras pessoas. Portanto, a sua eficácia como pessoa é determinada pela sua eficácia em transmitir a sua mensagem e transmitir claramente a mensagem que a outra pessoa está enviando. Aliás, existem duas formas de comunicação. A primeira forma são as comunicações interpessoais, nas quais você falará consigo mesmo, dialogará, pensará e planejará consigo mesmo. A outra forma de comunicação é a maneira como você interage com outras pessoas. É claro que um afeta o outro. Maravilhosamente, a comunicação é uma habilidade aprendida, e você pode melhorá-la cada vez mais aprendendo onde os melhores comunicadores o fazem. Pratique até que se torne uma parte regular do seu repertório. O número 1. Existem 3 elementos em qualquer conversa. 1. As palavras representam apenas 7% da mensagem. Quando você fala, apenas 7% são palavras. É por isso que dizem que quando você fala, as pessoas vão esquecer a maior parte do que você diz, mas vão se lembrar da maneira como você disse. Número 2. Tom de voz. O mero tom da sua voz representa 38% da sua mensagem. E se você estiver falando ao telefone, representa quase 80%. Talvez ainda mais quando você deseja parecer amigável, caloroso, reconfortante, íntimo ou afetuoso ao falar. Mantenha sua voz na faixa mais baixa, onde estão os sons mais profundos. Tons baixos e médios também são ótimos quando você quer argumentar com a outra pessoa ou mostrar que você se importa e está sendo atencioso. Lembre-se também de desacelerar. É muito difícil ser próximo, amigável, caloroso ou atencioso quando se fala rápido demais. A maioria de nós tende a desacelerar naturalmente ao expressar nossas emoções mais profundas, exceto talvez na raiva. Quando você desacelera, o tom da sua voz cai, fica mais baixo e suave. A propósito, pessoas poderosas falam deliberadamente mais devagar e em tons mais baixos. Eles diminuem o ritmo, fazem uma pausa e isso dá força às suas palavras, prestando mais atenção nelas. A propósito, as mulheres são muito sensíveis aos tons de voz e às pequenas mudanças de tom. Quantos homens já ouviram isso? Quando dizem que não é o que você disse, é o seu tom de voz. Então, o tom de voz é importante e por isso precisamos pensar nisso. Porque se estamos com pressa, ocupados ou com pressa, às vezes nosso tom de voz pode ser ofegante ou curto e pode machucar. Número 3. A linguagem corporal é responsável por 55% da sua comunicação. E a regra é que as pessoas acreditem na mensagem dominante. Qual mensagem é dominante? Por exemplo, se você disser, "Você me ama?" Sim, claro, eu te amo. As pessoas acreditam nas palavras ou na mensagem dominante que é a linguagem corporal e o tom de voz. Se você disser sim, eu te amo, então eles acreditam plenamente. E é por isso que a melhor mensagem é uma mensagem sincronizada. As palavras, o tom de voz e o corpo estão todos em sincronia com a mensagem. É por isso que quando alguém fala com você, é importante que você se volte para essa pessoa e olhe diretamente para ela. Quando você está conversando com eles e ouvindo atentamente o que eles estão dizendo, balançando a cabeça e prestando atenção, isso é mais importante do que dizer sim, estou ouvindo, por cima do ombro. Li numa revista sobre uma mulher que era muito infeliz porque o marido nunca lhe dava qualquer indicação de que a amava ou a apoiava, porque estava sempre a ver televisão estúpida. Quando perguntaram ao marido, ele disse, "Claro que a amo. Acho que ele é a pessoa mais importante do mundo." Bem,
Então por que você não passa um tempo com ela? Sim, estou em casa o tempo todo. Chego em casa depois do trabalho todas as noites. Mas não é assim que as mulheres medem o amor. Portanto, o mais importante no relacionamento com seu cônjuge e filhos é cara a cara. Há um ótimo livro chamado What He Needs, What She Needs, que fala sobre as 10 principais necessidades que os homens têm e as 10 principais necessidades que as mulheres têm, alternando entre si. Todas as mulheres sabem qual é a primeira necessidade de um homem. Então, vamos falar sobre o deles. Sua primeira necessidade é atenção, carinho e respeito. Cara a cara, olho no olho, coração a coração. Se você atender a essas necessidades, todo o resto ficará bem. Se você não atender a essas necessidades, você se sentirá infeliz e então pensará: bem, estou na mesma casa e assistindo a mesma televisão. Não, o único momento em que você está realmente com ela no seu mundo é quando você está cara a cara e prestando atenção nela, ouvindo-a quando ela fala, dando-lhe carinho e respeito. Isso é cara a cara, e existe uma relação direta entre quanto você gasta nisso e a qualidade de vida que você tem. É por isso que é muito importante que você não fique cara a cara acidentalmente. Você planeja, você agenda, você se organiza, e quanto mais ocupado você está, mais você tem que fazer bem os compromissos. Número 2. Existem 3 partes em qualquer conversa. A primeira parte da conversa é o ethos. Ethos tem a ver com o caráter da pessoa. Uma pessoa de caráter elevado pode dizer pouco e ser extremamente influente. Emerson disse: "O que você é grita tão alto comigo que não consigo ouvir uma palavra do que você diz." Uma pessoa como Madre Teresa poderia dizer algumas palavras e mudar a vida de uma pessoa. Uma pessoa com caráter limitado simplesmente não tem o mesmo efeito. A segunda parte é pathos. Pathos é a segunda parte da comunicação. Significa conectar-se com as emoções. Nos conectamos com as emoções quando nos sintonizamos com alguém, focamos na pessoa, em seus problemas e necessidades. Lembre-se sempre de que as pessoas carregam uma carga pesada. Li uma frase maravilhosa que dizia: "Se todas as pessoas que reclamam dos seus problemas pudessem vir de todos os cantos do mundo e acumular os seus problemas. Se cada pessoa pudesse ver o tamanho e a gravidade dos problemas uns dos outros, eles se esgueirariam envergonhados, levariam consigo seus pequenos problemas e se esconderiam durante a noite." Acho que é interessante se você considerar que tem problemas, mas muitas outras pessoas têm problemas muito maiores do que você. Quando você entra em sintonia com os problemas e preocupações das outras pessoas, é incrível como você vê sua vida muito melhor. E a terceira parte é o logos, é o conteúdo factual da conversa, e o conteúdo factual é muitas vezes o menos importante. Mas até que você estabeleça o caráter e se conecte às emoções da outra pessoa, às palavras que você diz, a discussão não terá muita importância. Ao vender, o que dizemos? Na hora de vender, você estabelece a simpatia, que é o personagem que você procura, o problema ou necessidade subjacente, que é se conectar com o pathos. E só então você fala do seu produto ou serviço, que são os logotipos. Número 3. Existem 4 estilos básicos de personalidade. O primeiro é quem chamamos de relatores. O relator é muito orientado para as pessoas e indireto. São calmos, autônomos e pouco expressivos. Eles são sensíveis e preocupados com as opiniões dos outros. Agora, ao extremo, um corretor de imóveis ficará hipersensível a opiniões de que não pode fazer nada, sem ter certeza de que todos aprovam. Eles têm que conversar com todos antes de tomar uma decisão. Ao se comunicar, essa pessoa precisa ser lenta, discreta, calma, amigável ou calorosa. Portanto, se você está lidando com relatores, precisa ir devagar e ser paciente. Você não pode ser agressivo porque eles gostam de ter tempo para tomar decisões e precisam de tempo para conversar com outras pessoas. A maior preocupação da vida é nos darmos bem, sermos todos amigos.
Os relatores tendem a gravitar em torno de áreas em que são mais eficazes, pelo que os relatores são encontrados em áreas como enfermagem, pessoal de serviço social, ensino, desenvolvimento infantil ou psicologia, onde podem estabelecer contactos com outras pessoas. Agora, o próximo tipo de pessoa é o analisador. O analisador é indireto e autônomo, é muito orientado a tarefas. Esse é o tipo de pessoa que não se preocupa tanto com as pessoas, mas sim com a realização do trabalho, é mais introspectivo. Esse tipo de pessoa, ao extremo, pode ser um burocrata pouco comunicativo, muito meticuloso e exigente com cada detalhe. Sua principal preocupação é que sejamos precisos. Eles só se sentem confortáveis quando os números e os detalhes estão corretos. O analisador meticuloso e detalhista deseja precisão e exatidão nos fatos. Agora, para onde você acha que eles irão gravitar em termos de trabalho? Bem, eles gravitarão em torno da contabilidade e da engenharia da computação. Em qualquer campo onde os problemas não respondem. Ao trabalhar com um analisador, concentre-se em fornecer muitos detalhes, pois é isso que faz você se sentir confortável para tomar uma decisão. Agora, o terceiro tipo de pessoa é o que chamamos de diretor. O diretor é uma dessas pessoas voltada para resultados. Eles são pacientes, tomam decisões rápidas e não precisam de muitos detalhes. O que mais os preocupa é obter resultados e chegar ao resultado final. Vamos direto ao assunto. Quem você acha que leria mais edições da revista People agora? Bem, este seria o relator. Quem você acha que está lendo a revista Success Magazine, Business Week, Forbes e programas de áudio de sucesso? Esse seria o diretor, o ambicioso, aquele que chuta e depois toma decisões. O quarto tipo de personalidade é o que chamamos de socialização, às vezes chamado de expressivo. Eles têm que se expressar muito. O socializador é extrovertido, direto, inconstante e altamente orientado para as pessoas. A principal motivação dessa pessoa é a conquista e a conquista por meio de outras pessoas. Eles gostam de falar sobre conquistas. Eles te perguntam: o que você está fazendo? Como você fez isso? Ou como funcionou para você? Muitas vezes tornam-se gestores ou executivos, porque possuem personalidades muito integradas. Eles se preocupam muito com os resultados, mas também se preocupam com as pessoas. Eles têm um forte foco nas pessoas, um forte foco nas realizações e em fazer as coisas bem. Agora, todas as pessoas que você conhece estão em um desses 4 quadrantes ou grupos. O erro que a maioria das pessoas comete é tratar os outros como se fossem todos iguais. A propósito, se você estiver em vendas, perderá 3/4 dos seus clientes potenciais, porque os tratará todos da mesma forma. No entanto, não importa que estilo de comunicador você seja, 3/4 das pessoas que você conhece são outras pessoas. Agora, não existe estilo certo ou errado, melhor ou pior. Eles quase nascem nas pessoas. Você pode vê-los em crianças desde muito jovens. No entanto, seu trabalho ao fazer perguntas e ouvir as pessoas é descobrir qual é o estilo delas e então praticar a flexibilidade de personalidade para que você possa se dar bem com um número maior de tipos diferentes de pessoas. Aqui está mais uma coisa: qualquer que seja o estilo que você tenha ou a pessoa que você seja, o ideal seria exatamente o oposto. A natureza exige equilíbrio no temperamento. A natureza exige que a pessoa oposta no relacionamento ou no casamento tenha um temperamento equilibrado com você. Observe isso quando você pensa sobre sua personalidade e a personalidade de seu cônjuge. O número 4. É um diálogo equilibrado. Um diálogo equilibrado significa não monopolizar. As melhores conversas são aquelas que vão e vêm, como a maré que vai e vem, vai e volta. Há um fluxo fácil e descontraído de um lado para o outro, quer as pessoas estejam juntas por 10 minutos ou 10 horas, a conversa vai e volta. Existe algo chamado teste de conversação, e é um teste de compatibilidade entre 2 pessoas. Sabemos que na conversa ideal, cada pessoa terá a oportunidade de falar e cada pessoa terá a oportunidade de ouvir,
e haverá períodos de 10 a 15% de silêncios fáceis e simplesmente confortáveis, e as pessoas se sentirão confortáveis com esse silêncio. Assim, na conversa ideal, todos terão a oportunidade de falar e todos terão a oportunidade de ouvir. Aliás, assim como cada um de nós tem necessidades de vitaminas e minerais, precisamos conversar e cada um de nós precisa ouvir. No entanto, o que muitas vezes pode acontecer é que algumas pessoas querem 70% do tempo que precisam para conversar e a outra pessoa quer 70% do tempo que precisam para conversar. No entanto, eles estão em conflito porque ambos estão tentando conversar ao mesmo tempo. O pior de tudo é quando surge uma incompatibilidade em um relacionamento e vocês dois só precisam conversar 10 ou 15% do tempo. E depois, há grandes espaços de silêncio constrangedor. É aqui que as duas pessoas não têm mais muito em comum, e eles não têm muito a dizer quando ficam juntos. Eles geralmente diminuem e fluem facilmente, mas secam com o tempo. Você já viu um casal dirigindo um carro? Os dois olham para frente, ninguém diz nada. Ou sentam-se num restaurante, comem e não falam nada. Isso não é um bom sinal. A chave número 5 para a comunicação é pedir esclarecimentos. Nunca presuma que você entende o que a outra pessoa está dizendo ou tentando dizer. Em vez disso, se você tiver alguma dúvida, pergunte o que exatamente você quer dizer. Então basta fazer uma pausa e esperar. Esta é a pergunta mais poderosa que já aprendi para guiar e controlar uma conversa. É quase impossível não responder a esta pergunta. Quando você pergunta o que você quer dizer, a outra pessoa não pode deixar de responder de forma mais ampla. Você pode então continuar com outras perguntas abertas e continuar a conversa. Às vezes as pessoas são tímidas e posso te dizer uma coisa, a maneira de superar a timidez é simplesmente entrar em sintonia com a outra pessoa. Faça perguntas e ouça atentamente as respostas. Procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Saia de si mesmo. Não se preocupe com o que a outra pessoa pensa de você. Em vez disso, concentre-se em encorajar a outra pessoa a falar sobre ela. Quanto mais a pessoa fala sobre si mesma, mais ela gosta de você. Na verdade, vou lhe contar um segredo para ter sucesso na vida. Procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Quando você chegar em casa à noite, não fale sobre o seu dia. Em vez disso, pergunte a ela e às crianças sobre o dia delas. Ouça com atenção e faça perguntas de acompanhamento e investigue. O número 6 é reconhecer e aceitar que bons conversadores nos proporcionem conversas ativas. Eles estão conversando, não estão sentados passivamente como postes de cerca. Na verdade, eles estão noivos. É por isso que a escuta ativa é muito importante nos relacionamentos. A escuta ativa significa que a pessoa está realmente presente. Deixe o celular ou o jornal, desligue a televisão e fique atento o tempo todo. O número 7 é ouvir com atenção. Quando você escuta atentamente as outras pessoas, fica claro que você realmente se importa com o que essa outra pessoa diz, aumentando assim sua autoestima. Quando você ouve o sentimento de autoestima dele aumentar, de que ele se sente mais valioso e importante como ser humano, você pode realmente fazer outra pessoa se sentir bem consigo mesma, ouvindo de maneira calorosa, genuína e atenciosa tudo o que ela tem a dizer. Ouvir fortalece a autoestima de quem é ouvido. Quando um homem e uma mulher namoram pela primeira vez, eles passam muito tempo conversando e ouvindo um ao outro. Eles se olham nos olhos e se apegam a cada palavra. Cada um é fascinado pela personalidade do outro. Quanto mais se ouvem, mais positivos e felizes se sentem, e mais fortes se tornam os laços de afeto entre eles. Agora, o oposto de ouvir é ignorar. Você sempre escuta quem você mais valoriza, sempre ignora quem você desvaloriza. A maneira mais rápida de afastar alguém, de ferir seus sentimentos e fazê-lo sentir-se menosprezado e irritado, é simplesmente ignorar o que ele está dizendo ou interrompê-lo no meio de um pensamento. Ignorar ou interromper equivale a um tapa emocional na cara.
Especialmente os homens precisam ter cuidado com seu desejo natural de fazer um comentário ou observação no meio de uma conversa, especialmente quando conversam com uma mulher. E a propósito, como mencionei, as mulheres são comunicadoras maravilhosas e ouvintes fabulosas. Eles são muito melhores que os homens. Os homens têm 95% mais probabilidade de interromper uma mulher do que uma mulher de interromper um homem. A razão pela qual ouvir é uma ferramenta tão poderosa para desenvolver a arte e a habilidade de conversar é porque ouvir gera confiança. Quanto mais você ouve outra pessoa, mais ela confia e acredita em você. O número 8. Parafraseie as palavras do orador com suas próprias palavras. Tente isso. Depois de balançar a cabeça e sorrir, você pode dizer: bem, deixe-me ver se entendi corretamente, ou deixe-me ver se entendi você. Exatamente o que você está dizendo é isso, e então repete com suas próprias palavras. Ao parafrasear as palavras do orador, você demonstra, em termos inequívocos, que está realmente prestando atenção, fazendo o possível para compreender seus pensamentos ou sentimentos. Lembre-se disso quando puder parafrasear o que a pessoa disse. Este será o verdadeiro teste de que você estava ouvindo com atenção. É aqui que você realmente mostra que está ouvindo realmente. Então, parafraseie com suas próprias palavras. Você diz: deixe-me ter certeza de que entendi o que você disse. Você está preocupado com isso. Foi isso que aconteceu e foi isso que aconteceu. Reserve um tempo para parafrasear e repensar como fazer isso enquanto ouve. Você aprenderá a ser um ouvinte melhor. E número 9, faça uma pausa antes de responder. Uma breve pausa de 3 a 5 segundos depois que uma pessoa para de falar. É uma coisa muito elegante de se fazer durante uma conversa. Ao fazer uma pausa, você atinge 3 objetivos simultaneamente. Primeiro, você evita o risco de interromper se a outra pessoa mal estiver recuperando o fôlego antes de continuar. O segundo benefício é que você mostra à outra pessoa que estava considerando suas palavras com cuidado ao não fazer seus próprios comentários. O terceiro benefício de pausar a conversa é que você ouvirá melhor a outra pessoa. Suas palavras penetrarão em um nível mais profundo de sua mente e você entenderá o que ele realmente está dizendo e com mais clareza. Ao fazer uma pausa, você se considera um conversador brilhante. Com todas essas chaves, você falará melhor e será um ouvinte excepcional. Você. Tenha confiança em você. Lembre-se que sucesso é aprendizado. Tudo isso foi feito com muito esforço. Deixe-nos um comentário. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like se gostou. Obrigado e até breve.